Bem-vindo ao Pode Falar, Professor, o podcast feito para o professor que vive o chão da sala de aula. E hoje eu estou animadíssima, hein, professores? Animadíssima com conteúdo, com o assunto que nós vamos hoje abordar aqui no nosso Pode Falar, Professor. Um assunto que eu me interesso e sou apaixonada. Não fiz formação ainda a respeito dele, mas no futuro próximo vai ser a minha formação, que eu tenho certeza que ele muda ambientes e ele faz toda a diferença na sala de aula. Eu também estou aqui com outra professora de uma escola internacional. Olha, gente, como a gente está chique, né? Mas eu vou falar para vocês, elas trazem aqui uns termos em inglês que eu passo apuro. E eu trouxe até minha colinha para a prova. Você não me julga de estar com uma colinha aqui, tá? Aqui pode colar. Mas as professoras aqui estão dando um show, principalmente para vocês, viu, da educação infantil. Professoras de educação infantil, não perca esse podcast. Vocês são maravilhosas, vocês têm feito um trabalho incrível na educação infantil e esse conteúdo, ele é essencial para você, professora de educação infantil. Então, fique com a gente aqui nesse podcast, no Pode Falar, Professor. Antes de apresentar a minha convidada, eu quero falar para vocês do projeto Coração Também Vai à Escola. É um projeto que leva acolhimento, leva escuta e leva transformação para a vida do professor. Porque, professor, você é um agente de transformação dentro da sala de aula. Então, tudo começa em você e tudo através de você. Então, divulgue esse projeto, Coração Também Vai à Escola, que eu tenho certeza que ele vai revolucionar a sua escola, o ambiente da sua escola e fazer dele um lugar mais humano. E agora eu vou apresentar a professora de hoje. Ela tem hoje doado o sábado dela, o tempo dela para nos ensinar. E hoje eu quero aprender muito, gente. Estou animada, de verdade. Olha, a professora Fernanda, ela tem já 19 anos de experiência. Ela é especializada em educação infantil, desenvolvimento de currículo, com formação em letras, pedagogia, pós-graduação em neuropsicopedagogia, integrada às práticas que unem neurociência e ensino para estimular a mentalidade de crescimento. Gente, que currículo! É através da metodologia inovadora. Ela promove um ambiente onde o aluno é centro do processo de aprendizagem. Além de atuar em salas de aula, ministra workshop, cursos de formação de professores, compartilhando suas experiências no Instagram, onde inspira educadores e transforma suas práticas pedagógicas. Bem-vinda, professora Fernanda! Obrigada, é uma honra estar aqui. Eu acho que Pode Falar, Professor, é algo que, né, faz com que a gente tenha a oportunidade de dividir aquilo que a gente sabe. E eu falo, todo mundo sempre tem o que compartilhar e o que trocar. Então, assim, é realmente uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, né, falar um pouquinho de neurociência, de educação infantil. E falando aqui, né, da divulgação do meu trabalho, me sigam lá no Instagram, fernandasilva.eduque. E lá vocês vão encontrar um pouquinho mais também do que eu gosto de compartilhar e falar de educação e de vida e de tudo. Para eu não passar vergonha alheia aqui, na apresentação dela tem um monte de nomes em inglês. Então eu vou pedir para que ela fale esses nomes, porque eu não quis passar vergonha alheia aqui na frente de vocês, tá? Tô expondo minha fragilidade aqui. Eu nunca fui uma boa aluna de inglês, infelizmente. Mas olha, a neurociência prova que todo mundo pode aprender tudo. Basta a gente ter ali um bom direcionamento, uma boa... se conhecer, né, como aluno. Então, assim, nunca é tarde. Uma boa professora, né? Também. Uma boa metodologia, né? Tudo isso é importante. Bom, começando pelo Growth Mindset, né? Que é algo que eu acho que é muito empoderador, não só para alunos, mas para seres humanos no geral, né? Que é a mentalidade de crescimento. É um conceito trazido por uma psicóloga chamada Carol Dweck, e ela contrasta
essa mentalidade de crescimento contra uma mentalidade fixa, que seria, o fixo seria, eu sei, sou inteligente, não sei, sou burro. É fixo naquilo, né? E quando a gente pensa em growth mindset, né, mentalidade de crescimento, ela traz esse conceito de que eu não sei, mas eu posso aprender. Então, a gente, quando começa a ler e estudar sobre isso, você percebe quão fixa ainda é a sua mentalidade. A gente se limita muito, né? A gente fala, não, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer, eu não vou passar vergonha, não vou falar roteiro. A gente, né, se limita em alguns momentos no nosso dia a dia, com pequenas coisas, tanto na profissão quanto na vida, né? Mas ela traz esse conceito de que o cérebro é algo fantástico e todos são capazes de aprender. Então, é um crescimento mesmo, né? O nosso cérebro cresce. E isso é muito empoderador, porque quando você se apropria disso, você entende, poxa, eu não sei algo ainda, mas eu posso aprender. O que eu preciso fazer? Qual é o meu próximo passo para realmente dar início a essa jornada de aprendizagem, né? E quando a gente traz isso para o aluno, é mágico, porque ele sai daquele eu não sei, para me ajuda, como faz, vamos tentar, né? Então, eu acho que isso é algo não só para alunos dentro da sala de aula, mas na vida, né? Se a gente tivesse sido ensinado isso desde pequenininho, talvez nosso caminho seria outro hoje em dia, né? E aí, você falando isso, eu vejo mesmo lá atrás sobre algo que foi implantado, né, em nós, que nós chamamos de crença de capacidade. Exatamente. E a mentalidade fixa. Uma crença de capacidade que em algum momento ou eu era capaz de fazer aquilo ou eu não era capaz. E aí eu tomo aquilo como uma verdade. E não é minha verdade, porque se a gente for pensar, estudar da forma que vocês estudam neurociência e ver como é assim, grande a capacidade de transformação, neuroplasticidade de um cérebro de estar aprendendo, é incrível. A gente jamais se limitaria a tentar aprender qualquer coisa, né? Exato. Eu acho que essa é a chave. É o grande ganho que a neurociência está trazendo para a educação, né? Eu acho que é o entendimento de como o cérebro aprende mesmo. Porque qual é o nosso órgão que é responsável pela aprendizagem? É o cérebro. E a gente começou, em termos de, né, sociedade, começou a ter acesso ao que realmente acontece dentro do cérebro há pouco tempo, né? Muito recente isso. Então, quando a gente para pensar, né, no estudo da educação, a gente tem lá Piaget, com suas teorias, Maria Montessori, naquela época não tinha como saber dentro do cérebro o que estava acontecendo. E a neurociência está aí para comprovar muitas dessas teorias e fazer a gente pensar de uma forma diferente e rever algumas outras teorias, né? Então, assim, a partir do momento que você consegue ter um exame que mostra qual parte do seu cérebro está em atividade enquanto você está lendo um livro, uma passagem, enquanto você está ouvindo uma música, enquanto você está fazendo um trabalho motor, por exemplo, de costura, algo que, né, minucioso ali. Quando a gente tem essa imagem, a gente fala, poxa vida, é isso... como é que... Então, é essa parte, é isso aqui que a gente precisa... né, é daí que vem essas habilidades. E aí a gente consegue mapear as habilidades que são necessárias para a gente viver, né? Ter uma vida funcional. Isso tanto pro físico quanto pro emocional também, né? A gente pensar em, né, controlar as nossas emoções, de onde vêm as emoções, o medo, né? A vergonha, aquilo que a gente, né, muitas vezes impacta ali no nosso aprendizado, a gente consegue entender que tá tudo aqui dentro e a gente tem total controle disso, né? Uma vez um aluno meu, de 6 anos, falou pra mim, pois é, Miss, na escola eles chamam a gente de Miss, né? Miss, eu sou a Miss Silva lá. Então ele falou, Miss, não são as emoções que controlam a gente, é a gente que controla as emoções. Imagina uma criança de 6 anos falando isso, né? É assim, eu até arrepiei, lembrei dele assim, era muito querido. E isso é muito empoderador, né? Porque eu, como adulta, enfim, faço terapia para tentar colocar isso em prática. Imagina se eu já tivesse tido acesso a isso quando eu era criança. Sim, né? Então, isso eu acho que a neurociência e os estudos atuais, né, que juntam neurociência com educação, trazem um suporte muito importante para a gente e um empoderamento real de poder trabalhar com isso e desenvolver, né?
Que incrível. A professora Fernanda já começou aqui instalando uma crença de capacidade em mim. Se você decidir aprender inglês, você é capaz. O seu cérebro já está preparado para isso. Só falta uma decisão de você querer aprender inglês, porque o inglês sempre foi um grande desafio, né? E aí a gente começa a tomar aquilo como verdade, colocar um desafio que às vezes ele é um desafio até, não vou minimizar, né? Pode ser até um desafio médio, mas não é impossível, né? E aí só que a gente deixa ele gigante, né? Como se a gente fosse muito impossível, e a gente acaba nem tentando. Então tem mais a ver com crença, né? E isso que você falou a respeito do seu aluninho de 6 anos foi exatamente o caminho que todo professor, né, deveria tomar dentro da sua sala de aula. Esse caminho de mostrar para a criança que ela já é capaz e ela já tem esse entendimento, e olha só o acesso que ela tem a esse conhecimento com tão pequeno, tão empoderado e tão transformador para a vida dele. Sim. Quantas coisas ele vai deixar simples, de viver. Né? Parece uma frase simples, mas a partir do momento que você analisa, realmente, a gente não deve ser controlado pela nossa emoção. A gente controla, a gente tem capacidade cognitiva para fazer isso. Às vezes, né, é um trabalho longo, né, até a gente realmente desenvolver essa inteligência emocional, mas se a gente começar desde pequeno, essa questão da autorregulação, como eu me acalmo, como eu percebo o meu corpo, eu tô com uma respiração mais ofegante, meu coração tá batendo forte, o que isso significa? Eu tô nervoso, eu tô com raiva, eu tô com vontade de chorar, por quê? O que aconteceu? Qual foi o gatilho? Dessa parte emocional, a gente consegue trabalhar com as crianças, né, e falar, é o seu cérebro. Né? Tem dias que a gente tá irritado, nervoso, e passou uma mosquinha na minha frente, eu vou ter raiva dessa mosquinha porque ela passou na minha frente. Né? E ela tá lá vivendo a vida dela. E isso acontece muito na escola, nos conflitos, né? Você vê as crianças falam, mas não sei quem sentou aqui, eu não queria... Calma, respira, tá tudo bem. Vamos lá, você não queria, o que você tá sentindo? Então você vai a partir daí, né, falando, vamos respirar, a criança vai aprendendo estratégias de autorregulação, né, para se acalmar, para parar, para pensar, vamos beber uma água, né, vamos conversar, o que você está sentindo e tudo mais. Então, eu acho que é realmente muito empoderador. E o termo que eu tenho falado muito aqui, você falou de inteligência emocional, mas eu vou muito mais a fundo, eu falo de uma educação emocional, porque da mesma forma que nós educamos o nosso cognitivo, desenvolvendo ele, nós podemos também educar as nossas emoções, desenvolvendo ela. E educar emoções não é não sentir emoção, porque é impossível, nós somos seres emocionais, mas é ter a emoção certa, né? No momento certo, na situação certa e na intensidade certa. Exatamente. Então, é possível, não é? A neurociência diz que é possível. É possível. É ou não é? É possível. Então, nós estamos no caminho certo. E eu vou fazer a primeira pergunta aqui para você. Vamos lá. Na sua visão, o que mais impacta o professor quando ele próprio entende como o cérebro aprende e se reorganiza? Tá. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu, quando comecei a minha pós em neurociência, eu sempre me interessei por essas questões, como o cérebro funciona, como a gente aprende, assim, eu gosto desse tema. Quando eu comecei a pós, eu comecei a olhar para tudo de uma forma diferente. Então, eu comecei a olhar para o meu aluno como um aluno, como cérebrozinhos, né? Crianças ali que estão absorvendo tudo que está em volta, principalmente o que está nas entrelinhas. Então, assim, eu conseguia ser mais consciente daquilo que eu trazia para eles. Que às vezes uma respirada, um olhar diz mais do que as palavras que você está realmente dizendo. Então, assim, o cuidado com as crianças e com o ambiente escolar, ele aumentou. Porque eu aprendi sobre o impacto disso, né? Você pode gerar ali uma trava, alguma coisa. E o que foi o principal, assim, foi eu entender realmente os estágios do desenvolvimento. O que cada criança, cada idade dá conta de aprender, o que cada idade... Não é dar conta, na verdade, todas as idades dá conta de aprender tudo. Só que o esforço que você faz para aprender aquilo
fora de um momento certo vai ser muito maior. Então, o investimento de tempo e energia vai ser maior do que você esperar o momento certo, né? Que o cérebro já está mais organizado, que ele já está mais preparado, ele já teve vivências que trazem aqueles estímulos que construíram ali conhecimentos para você dar esse próximo passo. Vem tudo mais fácil. Então, assim, eu comecei a ser mais consciente do que eu preparava, do como eu preparava, do que eu trazia para minha sala de aula e principalmente de olhar para os meus alunos como indivíduos e indivíduos com potencial. Todo mundo ali tem capacidade de aprender, mas qual é a melhor forma que cada um vai chegar lá, né? Então, independente do conteúdo que você está passando, do objetivo da sua aula, você tem diversos caminhos de chegar lá. E é muito mais fácil você olhar para aquele aluno difícil, que não para de se mexer, que não vai prestar atenção, que não vai sentar. É muito mais fácil você pensar, tá, eu posso preparar algo que esse aluno vai poder se movimentar e ele vai poder participar desse jeito dele. É muito mais fácil trazer os outros para esse contexto dele, fazer uma atividade dinâmica. Vamos buscar, vocês têm que encontrar os números, vocês têm que encontrar os shapes, as coisas, sei lá, fazer uma coisa mais dinâmica do que você ficar dando murro em ponta de faca e querendo que aquele aluno, que pode ser um aluno neurodivergente, que você querendo fazer aquele aluno caber no modo dos outros, entendeu? Então você começa a olhar com mais empatia as crianças que trazem alguma dificuldade, você começa a ter mais consciência do que pode ser uma criança de risco para um transtorno. Então você já fica de olho, você consegue comunicar à família, olha, educação infantil, a gente não consegue fazer muitos diagnósticos, porque é muito cedo, né? Então, muita coisa pode vir a desenvolver e melhorar. Mas a gente começa a entender essas bandeirinhas vermelhas que vão aparecendo e você consegue até orientar as famílias melhor, né? Então, a neurociência, assim, ela abre, ela tira um véu, assim, da sua frente e você começa a entender estágio de desenvolvimento, o que fazer, como fazer, assim, é algo que realmente mudou minha prática, a ponto de eu chegar para minha coordenadora, eu e minha parceira na época, a gente fazia pós juntas, e a gente chegou para ela com uma proposta para o programa de alfabetização que a gente descobriu que, assim, ele acontecia. O custo era alto, estava muito cedo, e a gente juntas ali foi trazendo evidências científicas, porque neurociência é isso, não é uma teoria, um achismo, é baseado em estudo científico. Então, tudo tem ali o seu embasamento, que vem de uma pesquisa, que vem de... Aí você começa a ir para trás, você vai encontrando as fontes, né? Então, a gente trouxe para ela essa problemática e falou, olha, eu acho que a gente podia fazer de outro jeito até aqui, daqui para frente, a gente pode trabalhar dessa forma. Então, a gente foi guiando e a gente foi fazendo esses testes. E ela permitiu que a gente fosse, nesse contexto aí, adaptando o nosso currículo e a gente conseguiu resultados melhores, atrasando um semestre o começo da nossa introdução aos sons, que lá a gente trabalha com phonics, né? Então, a gente atrasou um semestre. Em vez de começar no primeiro semestre, logo no começo do ano letivo, a gente deixou para o segundo. E foi, assim, no final do ano as crianças estavam iguais e foi menos custo, foi menos sofrido para aqueles que não estavam tão prontos. Então, é isso que faz. Você acaba dando uma oportunidade para os alunos também de se desenvolverem com mais tranquilidade, né? Olha que conhecimento incrível, né? E eu vejo ali algo de muito valor nesse conhecimento. Professoras de educação infantil. Isso é um caminho para tirar aquela frustração, muitas vezes, né? Ou sentimento de impotência, que você vai ensinar algo para uma criança que não está ainda pronta para aquele conteúdo, por aquela prática, e aí você fica se sentindo muitas vezes frustrada, muitas vezes, e a própria criança também, e aí perde o sentido, perde até o propósito ali daquele conhecimento, né? E quando a gente entende, tem esse conhecimento do momento certo, né, para aplicar a atividade certa, na verdade vocês não atrasou ali um semestre, mas vocês ganharam muito. Exatamente. Né? Ganharam muito com aquilo, porque no final o resultado ficou ainda melhor. Sim. Então, a gente precisa organizar isso dentro da educação. Não existe uma verdade. É claro que cada turma tem o seu, né, o seu tempo, o seu desenvolvimento, mas a gente consegue tirar já uma base, né, por idade, por
por ano, ou por desenvolvimento mesmo, eles acabam ficando meio pertinho do outro, né? A não ser as crianças superdotadas e tudo, que aí já é outro caminho, né? Mas elas são meio parecidas ali no caminhar da idade. Sim, quando você entende os estágios, né? Vou dar um exemplo simples aqui, o bebê. Ele vai sentar, ele vai engatinhar e ele vai andar. Nenhum bebê no mundo andou antes de sentar. Isso não existe. Quando a gente traz para o corpo físico, fica mais fácil da gente entender. Mas isso no cérebro acontece da mesma forma. Porque o que faz o bebê estar pronto para sentar, para engatinhar e depois andar, é o cérebro dele que está pronto. Né? Então, assim, quando você entende o desenvolvimento, como que acontece, o que é adequado para cada idade, você prepara melhor aquela criança, aquele cérebro que está na fase de aprender aquilo, né? A primeira infância é um momento ali de muito desenvolvimento. É muito, e é onde você vai criar bases fundamentais para o futuro. Então, assim, as pessoas que falam, educação infantil, você só brinca com as crianças. Eu falei, a gente brinca, mas tudo tem um porquê. O olhar do professor, né, a proposta que você vai dar para aquela criança, ela tá certa para aquele desenvolvimento. Então, assim, é muito importante. Não é o só brinca, a gente brinca, a gente observa, a gente anota, a gente estuda, a gente propõe novamente, a gente vê o crescimento dos alunos no dia a dia. Então, assim, você perder a oportunidade desses estímulos é um prejuízo gigantesco, né? Então, o olhar para a educação infantil, eu acho que muda também a partir da abordagem da neurociência. Muito bom, Pro. E que transformações emocionais o próprio professor experimenta quando começa a ensinar a autorregulação para os alunos? É mágica? Acontece uma mágica dentro da sala? Mais ou menos, né? Demora. Demora porque, assim, nada vem de um dia para o outro. É um trabalho de consistência. Então, a gente precisa ser muito consistente com aquilo que a gente vai trabalhar. E trabalhar autorregulação é você dar um ambiente para que o aluno vai conseguir fazer aquilo, né? Não é assim, não, resolve isso. Não, o que você está sentindo? Não, você traz um ambiente que tem uma rotina consistente. Então, a rotina tem que ser muito consistente. Então, assim, o aluno chega na escola, a gente faz o quê? Quais são aquilo já baixa a ansiedade. Então, é você trabalhar com a rotina muito bem estabelecida. É você trabalhar com expectativas muito claras. Então, quando tocar essa musiquinha, a gente vai guardar os brinquedos. É isso. Começa a tocar musiquinha e as crianças começam a guardar o brinquedo, ou não guardam o brinquedo, aí você vai pontualmente. Você vai trabalhando as dificuldades conforme elas vão aparecendo. Então, assim, um ambiente consistente, com a rotina organizada, já é meio caminho andado. Porque se um dia você faz de um jeito, essa musiquinha é para guardar os brinquedos. No dia seguinte você fala, galera, vamos guardar, todo mundo guardando. E aí no dia seguinte, não, é a musiquinha, lembra da musiquinha? A criança fica confusa, isso gera uma ansiedade nela, gera um estresse no professor. Então, assim, a regulação emocional, ela vem também da regulação do ambiente. Então, assim, o ambiente tá adequado, a gente tem uma rotina consistente, as crianças sabem o que fazer na hora que tem que fazer, aí você começa a conseguir trabalhar outras coisas, né? E quando a criança, ela entende que ela tá brava porque ela não quer parar de brincar e agora é hora de guardar, você consegue conversar sobre isso. Falou, realmente, às vezes eu também quero fazer algumas coisas e eu não posso, é hora de fazer outras, ou é hora da gente se organizar para mudar. Então tem coisas que a gente não consegue fazer sempre o que a gente quer. E você ensinar isso para uma criança num contexto controlado, como a sala de aula, é muito mais fácil do que ela aprender depois na vida, batendo a cabeça nas situações que ela não tem essa proteção. Sim. Então, assim, a transformação que você sente é realmente uma sala de aula mais tranquila, né? Você... E parece simples, parece... mas não é, entendeu? Essa coisa da rotina e da consistência é algo que faz muita diferença. Muita diferença. E deixa eu levar isso um pouco para o contexto da realidade das escolas públicas com muitos alunos. Eu tenho conversado com bastante professores e a dor hoje que eles mais
me coloca é em relação à indisciplina, né? Sobre essa indisciplina. E às vezes não é a indisciplina da sala inteira, mas às vezes 2. Ele consegue criar aquele ambiente onde contamina todos os outros e o professor perde o controle, a gestão daquela sala. E eu falo mais para você, o desafio ele é tão grande que o professor fica lá 80% da aula dele mediando conflitos e 20% que ele consegue realmente aplicar a aula dele efetivamente, né? E a gente fala desse grande prejuízo que a educação tem hoje por conta da indisciplina. E assim, quando você fala de ambiente, qual que é o caminho aí da neurociência para esses professores começarem a entender essa preparação desse ambiente para que ele consiga, de uma forma mais efetiva, conseguir fazer aquilo que ele foi proposto a fazer, porque o professor lá abre o coração dele, prepara aquela aula linda, naquela expectativa de ensinar. O menino hoje vai ser espetacular, não é assim? Não, nós como estamos... Prepara cada aula. E quando chega, de repente, sai do nosso controle, não é nada daquilo. Nós saímos muitas vezes frustradas, cansadas. Então, fala dessa preparação de ambiente. Eu acho que vem muito de você conhecer seus alunos e você ter expectativas reais daquilo que você vai conseguir fazer. Então, você tem uma sala numerosa, você tem ajuda, você tem um assistente, não tem assistente, você tem alguém que pode te ajudar nesse contexto? Dá para dividir a turma? Não dá para dividir a turma? Né? Eu sei que tem escolas e contextos muito diferentes, mas uma forma que eu acho que eu aprendi a lidar com turmas numerosas e com uma variedade muito grande entre o que os alunos conseguem produzir foi trabalhar em grupos, né? Então, assim, mas, de novo, você precisa ensinar, antes de você trazer o seu conteúdo, você precisa ensinar para a criança o que é trabalhar em grupo e da forma que é. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha realidade de crianças da educação infantil, né? Mas que pode ser aplicado também a crianças maiores facilmente. Então, você cria ali na sala, você leva uma caixa, você leva um material. Essa aqui é a 1, 2, 3 e 4. Então, hoje, o grupo 1, você já separa de acordo com o que você quer, né? O grupo 1 vai fazer atividades da caixa 1. O grupo 2 vai ler esse livro comigo na mesa. A gente vai fazer vai fazer esse story time aqui, eu vou contar para vocês essa história, né? O grupo 3 vai estar montando o Lego ali. O grupo 4, isso depende do número de alunos que você tiver, né? Então, assim, o primeiro ponto é você estabelecer bem as regras, ó. Quem tá aqui só vai fazer isso. Quem tá ali só vai fazer aquilo. Quem tá ali só vai fazer aquilo. E você dá opções para a criança poder mudar dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, você vai ter um mais focado em matemática, aí você coloca vários quebra-cabeças. Eu terminei um, eu guardo e coloco lá e pego o outro. Então, você tem ali uma variedade que a criança vai ser independente para trabalhar com aquilo. O outro de montar, né, construção. Tem os blocos, tem o Lego, as crianças vão estar ali, enfim, você pega os materiais relacionados àquele contexto. O outro eu quero que eles desenvolvam linguagem, aí eu coloco, sabe, então fase de alfabetização, eu posso colocar atividades com letras iniciais, eu posso colocar uma massinha, eu posso colocar algo que vá, né, fazer a letra na massinha, enfim, você deixa preparado vários saquinhos, pode ser em ziplock que você coloca. Fala, gente, hoje vocês vão trabalhar aqui. E você pega aquele grupo, que aí você vai dar sua aula para aquele grupo. Né? Você, talvez, em vez de usar os seus 40 minutos, você fique ali 15, 20, ou dependendo, né, do número de alunos que você tem. Você vai ter todo mundo trabalhando alguma habilidade. Isso, se as crianças forem maiores, dá para você dar coisas mais complexas, né, que eles precisam ler e entender, enfim. É uma forma de você trabalhar com turmas numerosas, né? Mas, de novo, antes de você trazer conteúdo, você precisa ensinar o procedimento e a rotina consistente desses grupos. Então, assim, a primeira vez, você não vai ter o seu grupo.
Você vai dividir a sala e você vai observar como que as crianças estão reagindo naquele contexto. Aí, tá, você viu que a regra número 1 é, você guarda antes de pegar outra atividade. Aí você viu que a criança não tá guardando, em vez de você ir lá e falar, fulaninho, você não guardou. Você combina com as crianças, toda vez que vocês ouvirem esse sinal, todo mundo para. Vamos ter que guardar, todo mundo. A galera não tá seguindo as regras. Vamos guardar e vamos reagrupar. E aí você traz todo mundo, nossa, por que a gente precisou parar? Então, gente, algumas pessoas não estão conseguindo lembrar de guardar o brinquedo antes de pegar outro. Qual é a regra que a gente tem? É guardar o brinquedo antes de pegar outro. Então, gente, vamos todo mundo lembrar. Tem que guardar um brinquedo antes de pegar outro. Vamos tentar de novo? Vamos. Então, vamos lá, mais 5 minutos. Aí vocês vão. Porque a partir do momento que eu vou ali no meu aluno, você precisa guardar, lembra? Você não guardou. Olha ali, eu não tô dando autonomia para ele. Eu tô lembrando ele de guardar. Então, se da próxima vez, ele não vai precisar pensar, tem que guardar ou não. A professora vem me avisar se eu fizer algo errado. Agora, nesse outro formato, quando você, em vez de diretamente chamar a atenção daquele aluno, você traz todo mundo e pensa numa reflexão, fala, gente, a gente guardou tudo, mas teve gente que não estava lembrando. Como é que a gente lembra? Lembra da regra? Sim. Então vamos tentar de novo. Você está dando essa autonomia para ele. Você pode até depois dessa conversa falar assim, Fulaninho, eu vou te ajudar. Se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar, não sei o que. Você vai ali no 1 a 1. Se for uma questão de comportamento, se for uma quebra das regras daquela rotina que você quer estabelecer. Então, assim, essa é uma estratégia que te ajuda a dar autonomia para os seus alunos. E isso vai te ajudar a trabalhar com classes mais numerosas e você vai conseguir dar foco e de fazer diferenciação para cada grupo. E ter a noção de que você não vai conseguir fazer tudo sempre, né? Então, assim, às vezes uma aula de 40 minutos, fica 10 minutos com 5 alunos aqui. 10 minutos com mais 5 alunos aqui, aí você troca, vocês agora vão fazer tal coisa. E aí você consegue dar essa atenção, né? E até você conseguir chegar no seu conteúdo que você quer ensinar, você vai ali passar por um período de adaptação. E elas vão aprender a estar na sala de aula naquele formato. E quando elas estiverem conseguindo, sem a sua intervenção constante, aí você fala, tô pronto agora para começar o conteúdo. Aí você vai planejar essas pequenas lessons, essas pequenas aulinhas para esses pequenos grupos. Isso ajuda muito em turmas numerosas. Incrível. E eu vejo que é um caminho também para a gente pensar como professor, né? Não é a quantidade, né? Mas é a qualidade. Né? Porque às vezes a gente tem tantas atividades para aplicar, tem um currículo para dar conta e eu preciso dar isso, mas de repente com uma estratégia que agora nos foi ensinado, nós podemos ter ali um momento de tanta qualidade que vai avançar tanto mais do que se você tivesse ali um dia inteiro de aula. Então a gente pensar nesse formato mais de qualidade. Isso. E uma coisa que é importante é você pensar, eu vou devagar no começo, eu vou ensinar rotina consistente para as crianças, para depois eu conseguir ir mais rápido. Então, assim, uma vez que está todo mundo na rotina, assim, você vai ter alguma questão ou outra em algum pequeno grupo, você está trabalhando aqui, vai ter uma briguinha ali, você vai fazer uma mediação e voltar. Então, assim, mas você vai, aos poucos, ao longo desse primeiro período, você vai ensinar as crianças como elas deveriam estar, como elas vão agir. Ele tá com o jogo que eu tô. Então, assim, paciência. Você vai agora ter que escolher outro. Tem todos esses outros para você. Então, você vai ensinando as crianças a resolverem pequenos conflitos e conforme eles vão surgindo, nesse primeiro momento de estabelecimento de rotina, de ensinar mesmo o que cada criança, qual é a expectativa daquele momento, para depois você conseguir que eles... É impressionante. Nesse formato, eu trabalhava muito nesse formato com as crianças de 6 anos. Eles dão conta, e é uma independência que você não imagina. Eu lembro uma vez que eu já estava trabalhando nesse esquema de centros, né? Eu chamava de centers na minha classe. Então, cada canto tinha uma cor. Era o amarelo era
brincadeira simbólica, o vermelho era matemática, o azul era coisas relacionadas à linguagem e alfabetização. E o grupo verde era o grupo que estava comigo. Então eu falava, fulaninho, grupo 1 vai pro amarelo, grupo 2. Eles já sabiam cada canto que eles iam, porque eu trabalhei muito consistentemente aquela rotina que basicamente eu não passava nenhum conteúdo, o conteúdo era aprender a rotina. E aí, eu lembro uma vez que veio um grupo de professores do Rio Grande do Sul, eles estavam conhecendo a escola, sabe, essa coisa de, vou conhecer a rotina e tal, e tinha uma professora trabalhando comigo, com a minha parceira, né, e ela assistiu esse momento de centers da aula da minha parceira. E aí ela falou assim, depois ela veio pra mim e falou assim, não, você não acredita, o pessoal falou assim, nossa, que isso, as crianças, eles sabem o que eles têm que fazer na hora que eles têm que fazer, você só falou e eles foram, e como assim e tal. E aí a gente se deu conta, né, que esse formato que a gente estava trabalhando era algo realmente fantástico. Só que ali no dia a dia, como você já está fazendo, você não percebe a grandiosidade daquela estratégia, né? Você só faz. Aí quando uma outra pessoa que não conhece vê, e vê acontecendo, e vê dando certo, aí você fala, opa, acho que eu preciso compartilhar isso com mais pessoas, porque é um negócio que me salvou. Te salvou. Vai salvar outros também, né? Eu acho que essa estratégia, assim, é muito importante. E consistência é você ensinar o que as crianças, o que você quer que elas façam naquela rotina, para depois você conseguir introduzir suas aulas, o seu conteúdo naquele formato. Entendeu? Olha que rico o que essa professora trouxe. Uma professora que vive o chão da sala de aula, tá lá, tá testando, tá inovando, tá testando novos caminhos, e ela fala assim, olha, pode fazer que dá certo. Hoje eu tenho, né, resultados colhidos disso, então aí está encurtando o caminho para nós, professores, porque nós estamos ao tempo todo tentando encontrar caminhos, né? Caminhos que dê certo, que nos faça ter sucesso, êxito, mas principalmente, né, fazer os nossos alunos crescer e que a gente possa também sair de lá, né, realizadas, exatamente, não tão sobrecarregadas, mas no sentido assim, olha, valeu a pena, né? E é esse sentimento que nós precisamos gerar dentro desses professores, mas eles precisam do que você agora acabou de colocar para eles, sabe? Caminhos, práticas que dá certo. Faz e acontece. Mas para dar certo, você precisa ser consistente. Rotina. É assim, toda vez que você vê que uma criança não guardou o brinquedo antes de pegar outro, você vai ter que parar todo mundo e trazer para reflexão. Porque aí, isso também gera uma atenção nos próprios alunos, porque aí ele vai ver o outro, fulaninho, você não guardou, lembra? Eles começam a se lembrar. Uma consciência coletiva. Uma consciência coletiva. Então, assim, esse formato funciona muito bem para crianças maiores, né? Com pequenos também dá para fazer, lógico, observando, né, aquilo que, dadas as proporções que a criança, né, dá conta de fazer, né? Mas eu acho que é uma estratégia muito boa de trabalhar com anos iniciais do fundamental, educação infantil, o finalzinho da educação infantil. Você consegue trabalhar com diferenciação. Você tem um grupinho que já está lendo palavrinhas, que já consegue fazer essas coisas, e o outro que está patinando nos sons ainda, não consegue entender. Então aí você consegue diferenciar, porque você vai pegar o grupo, da onde a criança está para frente, e aí o outro grupinho você vai encontrar onde ela está também, para ela conseguir devagarzinho construindo aquilo que precisa, né? Fazendo as conexões, gerando aprendizagem. Então é uma forma... E eles têm a impressão que eles estão só brincando. Porque os centers, né, são brincadeiras e jogos que eles já aprenderam. E quando o professor aplica a neurociência em sala de aula, quem mais se transforma? O aluno que aprende ou o professor que ensina? Olha, eu acho que todo mundo aprende. E assim, né, pensando aqui no que a gente estava falando, que a gente está, né, poxa, essa estratégia de trabalhar em grupos e tal, o que isso tem a ver com neurociência, né? Tem muito a ver, porque o nosso cérebro, ele funciona de forma que ele não quer gastar energia. Então, tudo que vira rotina, tudo que vira algo que é constante, consistente,
ele vai entender como mais eficiente. Então, você trabalhar rotina na sala de aula é importante por causa disso, porque o cérebro não vai gastar energia pensando no que vai acontecer. Você fala centers, as crianças já sabem o que é. Então, elas vão realmente focar energia naquilo que elas estão fazendo. E não no que era mesmo, né? Não. Você já trabalha com essa rotina, você vai e ela acontece. E quando a gente pensa em neurociência, nos conceitos, né, do que é aprendizagem e tal, a gente olha, como eu falei, a gente olha para os alunos de forma diferente, você consegue ter mais empatia com aqueles alunos que estão com mais dificuldade, ou aqueles que te tiram do sério, aqueles que, né, enfim, você consegue olhar para eles de uma forma assim, poxa, muitas vezes não é o aluno que não quer, ele não consegue, o cérebro dele não dá conta, ele precisa de outro tipo de estímulo, ele precisa de outro tipo de dinâmica ali. Então, isso gera também uma empatia maior. E o aluno se sente muito mais acolhido, ele vai se sentir mais visto ali. Ele não é só aquela criança que, eu não consigo fazer, tá todo mundo me mandando sentar toda hora, não sei o quê. Você consegue criar um vínculo com esse aluno, dele se sentir visto e você se sentir mais tranquilo também naquilo que você está fazendo. E tem outro ponto importante que eu vou falar um pouquinho aqui, algo que eu compartilho no livro. Eu escrevi o capítulo desse livro aqui, que é, um livro fantástico, tem vários coautores e é exatamente isso que você falou. Práticas inovadoras na educação, neurociência, metodologias ativas, estratégias para transformar o dia a dia de sala de aula. Então, esse livro aqui tem muitas dicas de como você vai fazer essa mudança já. Não é assim, nossa, uma coisa filosófica. Não, vamos fazer a mudança. Aqui tem estratégias. No meu capítulo, eu falo como que a neurociência pode ser usada em sala de aula não só pelo professor, mas também ensinada para os alunos. Porque é aquilo que eu estava falando, conhecimento é poder. Então, quando você tem um conhecimento de alguma coisa, você consegue ter mais propriedade para viver sua vida, né? Então, aqui eu dou vários exemplos de como eu fiz com a minha turminha de 6 anos, de um ano anterior, né? Porque agora o livro já está publicado, quando eu estava escrevendo, eu estava fazendo esse trabalho com essa turminha, e a gente trabalhou muito, né? O que é o cérebro, o que são funções executivas, como é que eu aprendo, qual é a parte do cérebro que ela me faz sentir confiante, me faz sentir medo, qual é a parte que controla os meus movimentos, se eu quero ficar sentadinho, é a parte tal, as minhas escolhas. A gente falava muito do lobo frontal e das escolhas, essa é a parte que faz escolhas. E às vezes as crianças falavam assim pra mim, a parte amarela do meu cérebro não tá fazendo boas escolhas hoje. Quando eles, enfim, faziam. Isso era muito legal, porque você via essa transformação da aprendizagem e do que é o cérebro para uma coisa concreta. Então, a gente montou um modelo de cérebro, um desenho, a gente pintou as partes. Essa é a parte das decisões, essa aqui é a parte da memória. Tudo que a gente aprende fica arquivado aí. Essa aqui é a parte, a parte central ali na amígdala, é a parte que vai te dar medo, é a parte que vai fazer você, meu Deus, né, sentir essas coisas. Essa outra parte da visão, essa é a parte do auditivo, a parte da linguagem. Então, a gente tinha um cérebro coloridão que eles pintaram e eles não falavam lobo frontal, lobo occipital, eles falavam a parte azul e não sei o quê. E isso foi muito legal porque eles tiveram a ideia, eles entenderam, que eu acho que foi a grande sacada, de que a aprendizagem só vai acontecer, as coisas só vão ficar guardadinhas ali na parte da memória se elas entrarem no cérebro de alguma forma. E como é que as coisas chegam dentro da nossa cabeça? Através do sensorial, 5 sentidos. Então, assim, a informação ela vai entrar pelo meu olho, ela vai entrar pelo meu ouvido, ela vai vir através do meu corpo, dos movimentos, do som, até do sentido do paladar. Eu sei, a gente fazia uma brincadeira assim, você come uma coisa, como é que você sabe que é doce ou salgada? Porque eles faziam assim, entrou pela boca, aí vem pela língua, assim, né, as coisas, e aí faz um caminhozinho, vai lá pro nosso cérebro fala, isso é doce, isso é salgado. Quem fala é o cérebro, a partir do repertório. Então, nesse trabalho que eu fiz, né, de ensinar neurociência para as crianças, para eles entenderem o que é a aprendizagem, como ela acontece, foi muito bacana.
E tem um exemplo que eu falo no livro, que eu vou dar um spoilerzinho pra vocês aqui, que é de uma menininha que ela queria escalar um muro do parque. Tinha um murinho lá que tinha uns furinhos, né? E algumas crianças subiam, na verdade elas pulavam e subiam no muro. Elas pulavam de um banco de concreto e subiam no muro. E ela tava com medo de encostar no banco de concreto, porque você precisava ir mais ali pra frente, né? Então ela foi assim, eu quero muito fazer, mas eu tô com medo. Eu falei, tudo bem, eu tô aqui perto. Então assim, eu encostei a minha mão na barriga dela pra ela sentir que tinha alguma coisa ali até ela conseguir encostar no muro. Então ela foi indo devagar, e a carinha dela ela falou, eu tô com medo. Eu falei, eu sei, mas eu tô aqui. Se você cair, eu vou te segurar. Vamos tentar? E aí ela tentava, ela olhava as amiguinhas, falavam assim, é assim, ó, e faziam, é assim. Então tinha o modelo também dos colegas. E aí eu tirei umas fotos desse momento, né, que ela tava ali tentando e tudo mais. E aí ela finalmente conseguiu, com o mínimo da minha ajuda, e ela foi lá e encostou no muro. Aí ela conseguiu segurar. E aí ela começou a ganhar confiança, aí ela já dava risada, ela não tava mais com carinha de medo. E aí eu saí de perto um pouco e fui resolver apagar um incêndiozinho ali no tanque de areia ali do lado. E fui lá, tava conversando com as crianças, aí eu escuto ela me chamar. E daí eu olho, ela tá em cima do muro, sorrindo assim, eu consegui sozinha. Eu tirei uma foto de longe assim, e falei, parabéns, o que eu fiz? Peguei essas fotos, trouxe pra discussão em sala de aula. Eu falei, gente, lembra desse dia? A nossa amiga, ela queria subir no muro, mas ela tava com medo. Qual é a parte do cérebro que tava dizendo que aquilo era perigoso? Aí eles, laranja. Eu não sei o quê. De acordo com o nosso mapa ali, o nosso cérebro ficava em exposição ali num lugar acessível para eles. Então, e aí, conforme ela foi tentando, você tava com medo no final? Aí ela, não, eu não tava. No final eu nem tava mais com medo. Eu consegui, eu não tava mais com medo. Eu falei, então, ela começou difícil, depois foi ficando fácil, né? E hoje, já tinha passado uns dias, eu falei, e hoje? Você tá subindo fácil? Ela falou, no começo era muito difícil, nem sempre eu conseguia subir, mas agora eu já consigo subir todas as vezes. Isso é na prática, no concreto, a aprendizagem acontecendo. Então, as crianças ali naquele contexto, o que elas estão entendendo? O que tá dizendo ali nas entrelinhas? Quando eu não consigo algo, eu posso pedir ajuda, que foi o que eu fiz no começo, para dar essa segurança para ela. Sim. A partir do momento que eu me sinto segura, eu consigo tentar. Errei, eu consigo tentar de novo e de novo. Ou seja, são estratégias ali de aprendizagem que a gente está deixando, né, um print ali no cérebro do como funciona, como eu consigo chegar daqui até aqui. Com ajuda, com tentativa, errei, vou tentar de novo. Errei, preciso de mais ajuda. Até que você consiga no final. Então, assim, essa trajetória dela foi fantástica. E foi, sei lá, meia hora no parque que aconteceu tudo isso. Então, quando você traz isso para os alunos e eles conseguem enxergar, nossa, realmente ela não conseguia antes, agora ela consegue. O que ela fez? Pediu ajuda, tentou e conseguiu. Ou seja, esse é o processo. Que resultado fantástico. Então, assim, é muito legal você não restringir só pro professor. Eu entendo de neurociência, minha aula vai ser mais consciente. Vai, mas quando você compartilha isso com as crianças, é muito rico, né? Eu queria dar uma dica de 2 materiais para fazer isso, que eu falo também disso aqui no livro. Um é o Funções Executivas ao Resgate, que em inglês é o Executive Functions to the Rescue, que é um time de Toronto que fez uma pesquisa e eles criaram um personagem para cada função executiva. Então, você trabalha esse conceito de planejamento, metacognição, através dos personagens que eles criaram. Então, fica muito numa linguagem lúdica, né, para você trabalhar isso. E outro livro que é o My Fantastic Elastic Brain, né, o meu fantástico e elástico cérebro, que é da John Dick, que fala sobre exatamente isso. Fala sobre a capacidade de aprender que o nosso cérebro tem, que ele é elástico, né? Você estica, e aí ele vai mais um pouco, né? Então, assim, como você transforma o seu cérebro. E isso tudo numa linguagem muito boa para trabalhar com crianças pequenas,
Sensacional, sensacional. Eu falei que hoje eu ia sentar aqui para aprender, tá? Que é um assunto apaixonante. Tenho, assim, intenção de me aprofundar, porque eu sei quão, né, importante ele é, quão inovador agora, né? Cada dia que passa, a neurociência está aí fazendo novas descobertas e o nosso cérebro é algo fantástico, né? A ser, assim, muito ainda desvendado, explorado, mas já avançamos bastante, né? Então tem muito conhecimento é poder, tem muito conhecimento que vai empoderar você, professora, aí dentro na sua sala de aula, com estratégias, com intencionalidade, entendendo como funciona o cérebro do teu aluno e melhor, como funciona o seu também. Né? Isso é importante, porque isso é importante a gente se reconhecer também e pegar esse conhecimento e aplicar dentro da nossa sala de aula. Fantástico. Exatamente. Esse aqui é para você, de presente. Tem uma dedicatória aí no meu capítulo. E assim, presente. No 22. No 22. Isso. E neurociência é coisa de criança, sim. Sabe? Eu parto desse ponto, né? Neurociência é coisa de criança. A gente, eles conseguem, né, aprender melhor e mais conscientemente com tudo isso que a neurociência traz pra gente, né? Assim, você entender seu cérebro. E é muito engraçado, né? Eu falei que eles falavam, a parte amarela do meu cérebro hoje não tá fazendo boas escolhas. E eu falava, tá, mas quem controla isso? O que a gente precisa fazer? Se a parte que faz as escolhas do seu cérebro, ela não tá fazendo boas escolhas, é porque a gente precisa treinar ela a fazer boas escolhas. Como é que a gente treina? Fazendo de novo, tentando, né, se manter ali, né? Quais são as escolhas que são boas nesse contexto? Aí se for uma brincadeira, ou as regras, enfim. Você consegue ir trazendo isso para as crianças. E a gente entende do treinar. O treinar é treinar até se tornar. Né? É sobre isso, até para nós, né? Com habilidades que nós queremos e ainda não temos, é treinar até se tornar. Sim. E é fantástico isso. Eu também quero te dar um presente. Tá? Opa! Esse é o livro da minha filha, Júlia Miranda. Eu tenho uma filha escritora. Nossa, que incrível! Ela é um fruto de pais intencionais e de professores que contribuíram muito para essa jornada dela de ser escritora. Legal. E todo professor que vem aqui ganha um livro da Júlia. Incrível. Ela escreveu com 14 anos, é uma linguagem meio adolescente. Se você até tiver um adolescente assim, eu tenho certeza que ele vai se identificar muito. Muito legal. Uma história muito legal, muito incrível. E a Julinha tá fazendo o intercâmbio na Irlanda. Hoje ela é fluente em inglês. Vamos ver, ela vai voltar e vai ser minha professora de inglês, viu, Julinha? Que legal. E assim, foi sensacional. A gente já tá chegando no final. Passou tão rápido. É tanta coisa que a gente quer compartilhar, ajudar esses professores. Eu quero que você deixe, assim, uma mensagem final para os professores, mas dentro de um ponto, se for possível para você, um ponto assim, ó. Eu tenho entendido que as emoções, elas têm muito a ver com a memória. A neurociência já tem falado sobre isso, né? E o que eu mais tenho hoje trazido de consciência, de entendimento para esses professores, é como essas emoções bem direcionadas, estruturadas, até gerenciadas dentro da sala de aula, pode contribuir para esse aprendizado, para esse ambiente dessa sala. Então, eu queria que você falasse nesse caminho aí para esses professores dessas emoções e o que ela pode fazer dentro desse cérebro que aprende e absorve tudo com esses sentidos, mas eu sei que ela aí é como se fosse o transporte para tudo isso. Sim. Eu acho que o fundamental para cada professor e para cada pessoa que trabalha com criança ou que convive, cuida de criança, é cuidar das entrelinhas. Daquilo que não aquilo que você está falando, mas daquilo que você está transmitindo ali nas entrelinhas. As
crianças pegam muito isso. Às vezes eles sentem uma decepção vinda da gente, não pelo que a gente falou. A gente falou, não, tá tudo bem. Mas foi aquele respiro, foi aquele olhar. Então, assim, isso tem muito impacto, tanto pro negativo quanto pro positivo. Isso é assim, as crianças, quando elas percebem que os adultos acreditam no potencial delas, elas conseguem muito mais. Então, é a gente se esforçar como adulto presente na vida daquelas crianças para mostrar para elas que elas são capazes de tudo. Então, é assim, você vai dar uma bronca num aluno que está fazendo uma coisa errada, não é que você não vai fazer a intervenção daquilo que não está legal, mas é a forma com que você vai fazer aquilo vai dar para o aluno a sensação de que ele está falhando ou a sensação de que ele precisa mudar algo para conseguir mais. Então é isso, e assim a gente vai desenvolvendo um vínculo com os alunos, porque o vínculo afetivo é tudo. A criança que olha para você e mostra, olha o que eu fiz, em vez de você falar, que lindo, ou tipo, legal, dá para ela a importância do processo do que ela fez, não é o resultado do que ela fez. Que lindo, legal. O que é bom ali? Nossa, eu vi que você sentou e você ficou fazendo esse desenho um tempão, você pensou bem nas cores que você usou, né? Olha que bonito que ficou essa cor com essa. Então você tá ali dando valor para aquilo que a criança fez, não só para o resultado final, mas pelo processo que ela fez. Isso, quando a gente para a nossa vida de adulto para valorizar algo das crianças, né, nessa vida corrida, que tá todo mundo ali no celular, onde eu vou, recebi uma mensagem, uma ligação, qual é a próxima coisa, isso em casa, né, ou na escola, deixa eu anotar qual é o meu planejamento, reunião, quando a criança percebe que você parou e você olhou para ela com afeto e deu realmente o seu momento presente, aquilo ali é um vínculo que você cria que a criança vai acreditar nela mesma, porque você acredita nela. Então, eu acho que é muito nessa linha, né? Meio paz e amor aqui, mas é isso, é o afeto. A educação é afeto. As pessoas precisam se sentir amadas e vistas. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu sempre tenho esse cuidado, né? Não é romantizando a educação. Nós sabemos como é desafiador uma sala de aula. Muito. Mas quando a gente olha para capacidade daquelas crianças, o potencial, os sonhos que elas carregam, nós não temos esse direito, né, de colocar um limite. Pelo contrário, e eu me vejo nessa situação muitas vezes de aprendiz com essas crianças, né, porque elas têm uma capacidade de sonhar, de aprender algo novo, e eu me pergunto assim, aonde que eu me perdi? Deixa eu voltar aqui, eu preciso voltar a sonhar desse jeito, acreditar em mim desse jeito. Então, eu vejo que é esse caminho. E o outro também que você deixou bem claro aqui, que a professora Fernanda veio hoje com a contribuição dela e deixou bem claro para nós, professores, é que o seu aluno, ele pode até esquecer o conteúdo que você ensinou, talvez esse conteúdo não permaneça ali por muito tempo. Agora, ele nunca vai esquecer o que você fez ele sentir. Exato. Como você fez ele se sentir, porque eu fui uma boa aluna, tá? Tirando o inglês, as outras eu tirava muito boa nota, e aí eu tirava um 10 numa prova, eu nem lembro mais do conteúdo que eu tirei 10, professora. Se você perguntar a geografia, não sei mais te dizer. Agora, aquela professora me validando, como você é inteligente, como você é capaz, ou você consegue, e ela colocando crença de capacidade, de merecimento em mim, você merece um 10, e de identidade, que eu sou inteligente, isso eu carrego até hoje dos meus professores. Então, é isso que vai permanecer. Exato. É o que vai permanecer, como você fez o seu aluno se sentir, professora. Sim, e a chave está em celebrar as conquistas e estar presente como suporte nas coisas difíceis, porque não é toda vez que você vai tirar um 10, né? Então, assim, é saber também mostrar para a criança que ela tem suporte e que não é uma nota ou uma bronca ou algo que vai tirar a capacidade dela, né? Mas que os erros e as dificuldades, aquilo que é difícil, uma coisa que os meus alunos
nessa unidade que a gente trabalhou sobre o cérebro, uma coisa que ficou muito para eles foi: algo difícil pode se tornar fácil se eu continuar tentando, se eu melhorar, se eu às vezes mudar o que eu tô fazendo, a estratégia. Então, assim, isso para mim é a maior riqueza, porque é sobre isso a vida. Se você cresce achando que tudo que é difícil, se você trabalhar e se você, enfim, descobrir caminhos, né, para facilitar ou para você continuar tentando, se você encontrar a ajuda necessária das pessoas que podem te ajudar a facilitar, você tem as estratégias para tornar aquilo mais fácil, aí o céu é o limite. Nossa, eu ouvi uma frase de uma professora, inclusive ela é formada na França, que eu carrego para mim. Eu escrevi essa frase e coloquei bem lá na minha frente, e ela disse assim: olha, o difícil é o fácil que fazemos todos os dias. Nossa, sensacional, né? Incrível. Então, quando eu penso no difícil, peraí, se eu fizer todos os dias, às vezes a gente vê aquele montante, é muita coisa para fazer, mas se todo dia eu der um passo em direção àquilo que eu preciso realizar, daqui a pouco eu tô lá na frente, daqui a pouco eu realizei, mas foi um passo de cada vez. Então, o difícil é o fácil que fazemos todos os dias. Brilhante. Sensacional. Chegou no final, Fernanda, muito obrigada, professoras, principalmente professoras de educação infantil. Vocês gostaram da colaboração da professora Fernanda? Uma salva de palmas para ela. Muito obrigada. Amei. Hoje eu fiquei aqui realmente como aprendiz, porque é um conteúdo riquíssimo, fantástico, sensacional. E obrigada, Fernanda, pela sua colaboração, a disposição do teu coração de contribuir com os professores. Foi muito legal. E eu gostaria de deixar aqui, quem tiver interesse em comprar o livro, entre em contato comigo no Instagram, fernandasilva.educ. Manda uma DM lá que tem um exemplar aqui guardadinho para você. E também queria divulgar que eu lanço muita coisa no Instagram, então assim, eu tenho alguns workshops baseados nesse conteúdo do livro, que eu divulgo sempre no Instagram quando eu vou abrir turma. Tenho alguns e-books também disponíveis para venda, então assim, confere lá o meu perfil e vamos trocar e expandir isso daqui, né? Porque essa plataforma que a gente tem de redes sociais e de YouTube, podcasts, é como a gente faz o dividir é multiplicar, né? Então, a gente está multiplicando conhecimentos e trocas. Então, por favor, me acompanhem lá no fernandasilva.educ e fiquem atentos às novidades. Ai, que maravilha! O crescer e o contribuir. Ela tem crescido e contribuído. E vai lá no perfil da professora, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante ali o material dela. E foi isso, professores. Um beijo e até o próximo episódio do Pode Falar, Professor.